de WhatsApp, estou responsável por fazer relatórios, vai trazer todas as clicando nele, vai transcrever o tema, onde ela permite você conversar. Já imaginou uma solução que consegue centralizar o seu atendimento do WhatsApp e ao mesmo tempo vincular de uma maneira amigável com o seu cliente? Bom, esse é o Chat Pro. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Maicon, eu sou executivo de vendas aqui da plataforma Chat Pro. E hoje eu vou estar fazendo uma apresentação de como que funciona um pouco da nossa ferramenta e como que ela pode vincular a sua empresa com o seu cliente de uma maneira mais estável, com relatórios e outras funcionalidades bem interessantes. Vem comigo? Bom, começando aqui na tela inicial, vocês podem ver algo bem peculiar. Já de início, vocês podem notar que a nossa plataforma ela é bem semelhante ao WhatsApp Web. E isso é intencional até para que ela seja mais intuitiva e que vocês consigam utilizar com maior facilidade. Já aqui embaixo, a gente tem essas 4 opções. Elas são basicamente as conexões que você consegue adicionar dentro da plataforma. O foco é que ela seja uma solução omnichannel, para você centralizar os seus canais de atendimento além do WhatsApp aqui na plataforma. Então você consegue conectar um número de WhatsApp não oficial, um número oficial, páginas do Facebook e também páginas do Instagram. Além disso, a gente tem essa barra aqui na direita, ao qual ela mostra um pouco sobre as divisões do atendimento. Dentro da plataforma é muito importante com que vocês se organizem dentro do que a gente proporciona. Então, primeiro a gente tem aqui onde vocês conseguem acessar todos os atendimentos, principalmente os gestores que estiverem utilizando a plataforma. Logo depois, a gente tem o aguardando atendimento. Então, é onde os seus clientes que mandarem a primeira mensagem, que entrarem em contato com vocês, vão estar aguardando, seja porque eles passaram já pelo chatbot ou porque às vezes eles só vieram de um outro link que vocês encaminharam e vincularam ao WhatsApp. A gente também tem a coluna de em atendimentos, então aqui ela vai ser semelhante à primeira, mas com um pequeno detalhe de que ela não mostra quais que são a questão de atendimentos que já foram finalizados. E por fim, tem os meus atendimentos. Cada atendente tem a sua própria aba para ver os seus próprios atendimentos. Já aqui no topo da tela, a gente tem algumas opções bem interessantes de customização. Primeiro a gente tem a parte da logo, você consegue estar customizando a logo dentro do Chat Pro com a da sua própria empresa, customizar o nome propriamente da instância, então você consegue colocar um nome personalizado, acionar ícones como tema, notificação sonora, agenda, configurações e o menu, ao qual a gente vai voltar um pouquinho depois. Já aqui na agenda, a gente consegue ter um controle bem interessante sobre a criação de eventos. Vocês podem considerar como se fosse um Google Agenda. Aqui vocês conseguem criar lembretes, vocês conseguem criar eventos específicos dentro de conversas ao qual vocês estejam conversando com seus leads, ou até mesmo colocar mensagens automáticas para que elas sejam encaminhadas em determinada data e horário. Já aqui na parte de configurações, a gente vai destrinchar algumas opções bem interessantes. A começar pelos ajustes gerais. Basicamente, essa opção ela traz com que você tenha várias subopções de customização da sua instância, ao mesmo tempo que traz algumas funcionalidades. Seja carteirização, então você consegue vincular um lead diretamente ao seu atendente. Você tem distribuição automática, mas isso é papo para outro vídeo. Você tem opções como horário de atendimento ou mensagem de boas-vindas. Então, no geral, é uma boa customização que você pode fazer. Tem várias outras opções. Continuando, agora a gente tem a parte de respostas rápidas, onde vocês conseguem pré-determinar mensagens, vídeos, fotos, documentos ou até mesmo localização para que você consiga montar estruturas e mandar principalmente em fax, perguntas que são mais frequentes com seus clientes e deixá-las pré-prontas. A gente tem os departamentos. Então, dentro da plataforma é interessante que a gente consiga separar os departamentos da sua empresa para o atendimento não ficar bagunçado. Dentro de cada conversa, você consegue fazer a transferência para diretamente um atendente ou até mesmo para um departamento, isso facilitando a sua organização. A gente tem a parte de usuários. Então, os usuários vai permitir com que você consiga determinar se ele vai ser um agente que vai ter acesso somente à parte da questão das conversas próprias dele, supervisor que já tem um acesso geral às conversas, mas não consegue ter acesso às configurações, e o administrador, que ele tem um acesso geral, além de outras permissões mais específicas que você pode
delimitar dentro de cada usuário. Posteriormente, a gente tem a parte de contatos. Então você consegue já importar do próprio WhatsApp para dentro da plataforma questão de contatos, questão de conversas, você consegue fazer uma boa otimização dentro dessa parte caso você tenha uma planilha com essas informações. Seguindo, a gente tem as etiquetas, que são tags que vocês podem colocar em cada contato. Isso serve muito para a organização, principalmente para quando a gente chegar na parte de relatórios, onde você consegue ter um maior controle sobre cada grupo de lead que vocês possuem. A gente chega também na parte de motivos de finalização, então isso também é muito útil para a questão de relatório. Toda vez que você interagir ali com a questão de um contato, você consegue finalizar ele por um motivo que você mesmo pode criar, mandando uma mensagem de finalização, uma avaliação de 1 a 5, ou até mesmo só para você finalizar de maneira direta e posteriormente saber quais que foram os grupos de clientes que foram finalizados por um determinado motivo em específico. E finalmente chegamos aos dois queridinhos. Agora a gente tem a parte do chatbot. Chatbot é o responsável por fazer a introdução do seu atendimento. Então aquele cliente receptivo que acabou de mandar uma mensagem, acabou de entrar em contato, às vezes você não vai ter ali todo o tempo para poder responder individualmente cada um. E para não deixar o seu cliente sem uma primeira resposta, é aí que entra o chatbot. Ele vai trazer uma estrutura de menus onde você consegue otimizar o seu fluxo ao mesmo tempo que ele chega para o seu departamento ou o seu atendente de maneira já construída, no sentido de você ter um contexto, de você conseguir já ter uma prévia do que aquele cliente em específico precisa. Então o chatbot ele permite com que você traga esse fluxo mais simplificado. Além disso, caso você tenha um time de TI ou propriamente um desenvolvedor na sua empresa, você consegue montar um fluxo dentro de uma requisição externa. Basicamente, permite com que você conecte o nosso chatbot com um CRM, um outro sistema que você utilize. E isso permite com que você traga perguntas e respostas mais diretas. Às vezes, eu sou um cliente, acabei de entrar em contato pelo chatbot de vocês e eu quero especificadamente pegar a minha fatura. Eu posso digitar o meu CPF e a partir disso, no seu outro sistema, essa informação vai ser retornada no nosso chatbot. E aí você consegue transparecer de uma maneira mais direta para o seu próprio cliente, sem precisar necessariamente de um atendimento humano. Caso você queira uma opção que seja mais humanizada, a gente traz ela através de uma integração com o próprio ChatGPT. Essa integração vai permitir com que você construa assistentes virtuais que são alimentadas por informações da sua empresa. A partir disso, ela consegue interagir diretamente com o seu cliente, conversar com ele ou até mesmo finalizar o atendimento. E, para finalizar, a gente tem essas duas opções de IA, ao qual podem ser bem interessantes. Além de vocês conseguirem construir as assistentes virtuais, vocês podem utilizar outros recursos como a transcrição de áudio. Então, toda vez que você ou o seu cliente manda um áudio dentro da plataforma, vai aparecer esse balãozinho verde que, clicando nele, vai transcrever o áudio para que você consiga ler ou até mesmo copiar em formato de texto. Além disso, nós temos a sugestão de resposta. Ela vai permitir com que, em caso de interações, se você tiver ali com algumas perguntas que sejam mais frequentes mesmo, ou até outras perguntas que sejam mais complexas, você pode ativar a sugestão de resposta, que ela vai ler o contexto da sua conversa e logo depois te sugerir uma resposta para você encaminhar para o seu cliente. Caso vocês queiram saber melhor sobre como construir as instruções da sua IA, a gente tem esse vídeo aqui da Nath ensinando com maiores detalhes como vocês podem instruir e aprimorar a inteligência artificial de vocês. Agora, seguindo, a gente tem a parte de widgets. Widgets pode ser tanto links quanto botões. Para você utilizar e entender até um pouco melhor como eles podem funcionar, pegue o exemplo que eu tenho um botão dentro do meu site, eu crio esse widget, anexei ele bem na parte do meu site, e ao clicar nesse botão eu vou ser redirecionado para o número de WhatsApp, onde geralmente você vai estar utilizando a plataforma. E a partir disso você pode montar algumas estruturas, seja encaminhar para um departamento, para um assistente virtual. Então é uma maneira prática de você redirecionar o seu cliente de um outro site ou através de uma campanha que você esteja realizando para que ele venha de uma maneira mais fluida dentro do seu atendimento. Seguindo, a gente tem a parte agora de desenvolvedor para o seu time de TI ou propriamente o desenvolvedor da sua empresa. Essa parte de desenvolvedor, ela permite com que ele tenha algumas informações precisas para utilizar a nossa documentação da API. Além disso,
a gente tem a aba de pagamentos para você administrar suas assinaturas, principalmente se você for conectar mais de um número dentro da plataforma. E, por fim, a gente tem a parte dos meus dados. Então, individualmente, para cada usuário, esses meus dados vai trazer a opção de vocês adicionarem uma foto. Essa foto ela é só interna e eu vou explicar mais para frente como que ela é utilizada. E permite com que você consiga customizar o nome dentro da ferramenta, tanto para identificação interna quanto propriamente para o seu próprio cliente. Voltando agora à tela principal, a gente chega então naquele menuzinho que eu tinha mostrado no começo. Esse menu ele traz algumas informações importantes. Primeiro, propriamente o seu nome dentro da instância, aquele nome que eu mostrei antes nos meus dados, ele vai aparecer nessa parte. Vai mostrar também se você é um administrador, um supervisor, um agente, a opção de você deslogar da conta, traz o código da instância, que é basicamente a maneira que você tem como identificar a instância, principalmente se você precisar que a gente faça qualquer ajuste dentro da sua conta. Logo depois, a gente tem a opção de chat. O chat você volta para as conversas, assim como eu mostrei inicialmente. E o chat interno, que é uma maneira de você conversar entre os colaboradores, criando canais ou conversas privadas dentro da ferramenta. Seguindo, a gente chega então na opção de disparos. Essa é uma opção exclusiva que vai estar só aparecendo para quem é assinante do oficial. Os disparos permite com que você consiga acionar listas de transmissões utilizando templates, que são mensagens pré-aprovadas pela Meta. Além de liberar essa opção de você conseguir fazer disparos internamente na plataforma, lá na parte das configurações vai liberar um campozinho escrito modelo de mensagem. É lá onde você vai acompanhar o status da sua conta, além de que você vai conseguir criar os seus templates que serão propriamente aprovados pela própria Meta. Agora, chegamos numa parte muito importante, principalmente para você, que é o gestor que vai estar administrando essa conta. Basicamente, a parte de relatórios vai trazer todas as informações que estão acontecendo dentro do Chat Pro. Isso vale como total de atendimentos, seja ativos, receptivos. Você consegue ter o acompanhamento de quantos que estão aguardando atendimento, tempo médio, de como que está sendo o atendimento entre cada cliente, a avaliação, a média da avaliação de cada atendimento. Então, todas essas informações da plataforma que está acontecendo vão ficar centralizadas nessa parte do relatório. Antes eu mencionei questão de etiquetas, mencionei sobre transferências, tudo isso sempre vai estar sendo salvo no relatório. E o bacana dele é que ele não é só visual, você também pode importar boa parte dessas informações seguido da opção de histórico. O histórico não necessariamente puxa todas as informações, mas ele traz informações detalhadas de como que está sendo alguns atendimentos, seja pelos filtros que você vai aplicar ou até mesmo se você quiser visualizar individualmente de cada agente ou por motivos de finalização em específico. Então, o relatório vai permitir com que você extraia essa planilha em CSV para você ter esse controle também, seja dentro e fora da plataforma. E um último adendo, aqui nesse menu a gente tem dois botões que são muito importantes. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou precisarem de qualquer tipo de suporte, com esses dois botões você consegue seja iniciar uma conversa diretamente com a gente dentro do próprio Chat Pro, ou clicando na outra opção, você consegue ser redirecionado para o WhatsApp para interagir com o nosso time, que sempre vai estar à disposição de vocês. Bom, aqui eu acredito que eu tenho repassado um pouco sobre como que a nossa solução pode ajudar a automatizar boa parte do processo na sua empresa. E, além disso, a gente também tem uma outra solução voltada tanto para disparos quanto automações e integrações. Se vocês quiserem conferir um pouco mais, eu tenho esse vídeo aqui que eu estou explicando bem como que funciona ela. Enfim, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ensinar um pouco mais sobre como que funciona a nossa solução e principalmente agradecer por vocês terem me acompanhado nessa mini jornada. Além disso, gostaria de pedir, é claro, se vocês puderem deixar um like, um comentário, compartilhar internamente para que outras pessoas entendam um pouco mais sobre a nossa solução e principalmente se inscrever no canal para acompanhar os nossos outros vídeos.